Foi sancionada no dia 28 de dezembro pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a lei que autoriza e regulamenta a prática da telesaúde em todo o Brasil. A telesaúde havia sido permitida em caráter emergencial devido à pandemia da Covid-19, mas precisava ser regulamentada. Agora, a lei direciona a modalidade em todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. O Ministério da Saúde afirma que a nova lei vai permitir a intensificação do acompanhamento remoto de pacientes e a ampliação do atendimento médico. Dr. Wilder, que esteve à frente do combate à pandemia, explica a nova lei e pontua: ainda há alguns pontos a serem acertados para que a telesaúde passe a funcionar. Meu ponto de vista é um grande avanço, por dois motivos. Primeiro, nas cidades menores, em que você tem às vezes uma escassez de determinados profissionais, você permite remotamente que um profissional de determinada especialidade, por exemplo, um médico, se conecte a um outro médico nessa cidade menor e os dois trocam informações, um ajudando o outro, né? E também permite, por exemplo, que um paciente que está numa cidade muito pequena possa se consultar com um eventual profissional que está numa capital, bem longe, e esse profissional passar as orientações. Então, no meu ponto de vista, é um grande avanço para o país. Há uma série de questões envolvidas aí, por exemplo, o sigilo, né? Com quem vai ficar a gravação, por exemplo, de uma consulta, né? Quem vai proteger esses dados? O consentimento do paciente, ele tem que ter. Então, há uma série de questões legais também a serem protegidas no âmbito da lei, para resguardar tanto o profissional quanto o paciente. Algumas modalidades que estão presentes na nova lei já eram aplicadas em alguns consultórios. Conforme Dr. Wilder, a tecnologia somada ao conhecimento não é uma novidade para muitos profissionais. A teleconsulta é o quê? É um profissional, né, do lado da tela, por exemplo, e o paciente do outro lado da tela. Os dois, né, trocam informações de modo com que o médico possa fazer as orientações, sugestões, relatórios e prescrições. Isso é uma teleconsulta. Há, por exemplo, o telediagnóstico. E isso já existe há muitos anos. Por exemplo, o paciente fez uma tomografia aqui na cidade. Mas é uma região muito específica do órgão, precisa de um subespecialista na área de tomografia, que vai ser laudado, por exemplo, em São Paulo. Esse banco de imagens vai para São Paulo, esse profissional lá em São Paulo faz análise e lauda este exame feito na cidade local. E isso se chama telediagnóstico. Pelo que eu entendi, então, é algo bom, só que ainda vai demorar a gente se acostumar. Vai demorar um pouquinho. Porque, como eu havia falado, há questões legais, há questões de armazenamento dos dados, há questões também de consentimento do paciente. Então, assim, está todo mundo aprendendo. Essa questão que eu mencionei, por exemplo, do telediagnóstico, isso já existe há muitos anos. Mas, por exemplo, uma teleconsulta, ou seja, consultar um paciente virtualmente, isso é algo novo, que veio do Covid para cá. Então, está todo mundo se adequando e aprendendo, né? Claro que existem as normas, já tanto de lei quanto do Conselho Federal de Medicina. Mas na prática não é tão simples. Então está todo mundo se adequando para entrar nas conformidades.